bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de anatomia, aqui no nosso canal Anatomia para Todos. Hoje a gente vai falar sobre sistema esquelético. Então, uma definição: o sistema esquelético ele é formado por um conjunto de estruturas branco e amareladas, que são os ossos, e essas estruturas são vivas e elas são capazes de crescer, de se adaptar e de se reparar. Quando a gente fala a respeito de crescimento ósseo, é importante a gente lembrar que existem tanto substâncias químicas epigenéticas e fatores mecânicos interagindo para que haja esse crescimento ósseo. Sobretudo, os fatores mecânicos, que vão atuar desde a nossa vida intrauterina e vão continuar também ao longo da nossa vida. Nós sabemos que existem dois tipos de ossificação, uma ossificação que a gente fala de ossificação intramembranosa. Essa ossificação intramembranosa diz que os nossos ossos são criados, são formados a partir de uma matriz fibrosa. Então, por isso o nome de osso membranoso ou ossificação intramembranosa. Como exemplo de ossificação intramembranosa, nós temos os ossos da região do crânio, especialmente na calota craniana, e alguns ossos da face, como o zigomático e o osso nasal. Eles caem neste exemplo. Então é muito simples. Lá nessa matriz fibrosa vai haver um centro de ossificação e haverá, à medida que o feto ele está se desenvolvendo, uma ossificação do tecido membranoso. Ocorre uma sinostose nesta região, ok? Um segundo tipo de ossificação que a gente tem é a chamada ossificação endocondral. A ossificação endocondral, como o nome indica, nós temos uma matriz cartilaginosa dando origem ao osso. A ossificação endocondral é a mais prevalente no nosso corpo, então é a que ocorre mais naturalmente, beleza? Então, nós vamos ter num osso cartilaginoso um centro de ossificação na diáfise dele, conforme a gente está vendo aí nessa imagem, e depois, esse é um centro de ossificação primário, né? E após, nós vamos ter centros de ossificação secundário indo para as extremidades do osso, para as epífises do osso. Então, essa é a característica de uma ossificação intramembranosa, então a partir de um tecido fibroso, e de uma ossificação endocondral a partir de uma matriz cartilaginosa. Um outro aspecto, a gente sabe também que os ossos eles são capazes de se adaptar ao estímulo que é dado a eles. Então, de uma maneira geral, eu coloquei aqui para vocês que existem fatores genéticos endógenos, então que vão favorecer aí esse crescimento e essa adaptação óssea, mas existem também fatores não genéticos, como o exercício físico, a dieta rica em cálcio, a vitamina D, a ação de hormônios como o hormônio do crescimento e também a parte de hormônios reprodutivos. Esses fatores eles influenciam na adaptação óssea e também no crescimento ósseo. Um outro aspecto que a gente tem que lembrar é que os ossos estão sujeitos a trauma e às vezes esse trauma pode trazer um transtorno, como uma fratura. Então, por definição, o que é uma fratura? É uma descontinuidade na linha óssea. Então, você tem uma descontinuidade nessa linha óssea. Então, tem um ponto de fratura, uma falha. Aqui a gente observa na imagem uma radiografia com uma fratura. A gente consegue observar uma descontinuidade, tá vendo? No tecido ósseo, olha lá, ok? Em vários pontos. E quando ocorre essa fratura, nós sabemos que o nosso sistema esquelético é capaz de se reparar. Então, as fases do reparo ósseo, nós didaticamente dividimos em 4 fases, de uma maneira bem geral aqui, tá bom? Então, a primeira fase é a fase inflamatória, é a fase que ocorreu o evento traumático, onde a gente consegue observar que existe um sangramento e uma descontinuidade no tecido ósseo. Pois bem, esta fase vai ser caracterizada também, vai sinalizar também para o nosso sistema retículo endotelial, nosso sistema de defesa, sinalizando que há um problema naquela região. Então, você vai ter mobilização de células do reparo tecidual para a região. E em seguida, a gente tem uma segunda fase
do reparo ósseo. Observem que o tecido já foi debridado, já foi devidamente, vamos dizer assim, limpo, e o que a gente consegue observar é que existe agora, olha, as células de reparo conseguiram criar uma matriz cartilaginosa e a formação de um calo, tá vendo? Um calo ósseo aqui. Esse calo, ele recebe o nome de calo mole, fase da calosidade mole. Então, ele caracteriza-se pela presença de um tecido cartilaginoso unindo as peças ósseas que estavam sem ligação. Bom, essa fase tem que se tomar cuidado, por isso que geralmente o médico, sobretudo o médico ortopedista, ele vai prescrever um aparelho gessado quando couber e quando for possível, imobilizar a região, exatamente buscando evitar que o foco da fratura entre em muita mobilidade e isso traga uma consolidação viçosa chamada de pseudoartrose. Então, nesta fase tem-se esse cuidado, né? Então, nesta fase tem-se esse cuidado de buscar não mobilizar o foco da fratura para que não haja uma pseudoartrose. Terceira fase é a fase da calosidade dura. A gente já tem aqui um osso mais fibroso, mais resistente. Ele vai dar maior resistência. A gente está conseguindo observar que a região que tinha fratura já está devidamente ligada, já está mais estável. Aqui, esse paciente provavelmente já não está mais utilizando o aparelho gessado. E a última fase é a fase da chamada remodelação óssea, quando esse calo ósseo, ele agora vai ser remodelado. Então, vai sendo reabsorvido o excesso de osso naquela região. Então, deixando o osso mais próximo do seu estado natural, então, antes da lesão. Pois bem, aí estão apresentadas as 4 fases do reparo ósseo. Quanto à matriz, a gente sabe que os ossos têm 2 matrizes, uma matriz orgânica e uma matriz inorgânica. A matriz orgânica, como o nome indica, é formada por células ósseas. A matriz inorgânica é formada por cristais de sal, então, sobretudo aí a hidroxiapatita, então o fosfato de cálcio. Ok, aqui eu estou indicando para vocês algumas das células ósseas. Então, a gente observa aqui uma célula óssea osteoprogenitora e a gente sabe que ela vai dar origem aqui aos blastos, né? Ao osteoblasto, que é uma célula responsável pela deposição da matriz inorgânica no osso, ou seja, a parte de sal que vai dar rigidez ao osso. Então, os osteoblastos têm essa função aí também. Além disso, a gente sabe que o osteoblasto vai secretar também colágeno, né, bem como células da matriz. Então, por outro lado, a gente tem aqui também uma outra célula chamada osteoclasto. O osteoclasto tem ação antagônica ao osteoblasto. Os osteoclastos, eles reabsorvem a massa óssea, então elas retiram a matriz orgânica, perfeito? E nós temos também os osteócitos. Os osteócitos são osteoblastos mais maduros, que estão confinados nas lacunas. Tá? Então, a gente vai ter aqui lacunas intersticiais preenchidas pelos osteócitos. Então, são as células ósseas aí também propriamente ditas que estão entre as lacunas. Percebam que elas conseguem comunicar-se, né, entre as células dos osteócitos por meio desses canículos que fazem essa comunicação e também fazem a interação com os vasos sanguíneos que estarão passando em meio às lamelas ósseas, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa vida aqui. Exoesqueleto e endoesqueleto. Nós sabemos que o esqueleto humano é um endoesqueleto. Por quê? Porque ele está envolto por tecido mole. Então ele vai dar ele tem a rigidez necessária para formar como um arcabouço, onde as estruturas de tecido mole, os músculos, os vasos sanguíneos, os nervos, a cápsula articular, a pele, então esses tecidos moles vão se ancorar, se prender ao nosso endoesqueleto, em contraposição com o esqueleto dos insetos, que é um exoesqueleto, ok? Então, anatomia comparada aí. Quanto às funções, de modo geral, nós falamos que o sistema esquelético apresenta 5 funções: uma função de sustentação, de proteção,
de alavanca para o movimento, hematopoese e armazenamento. Vamos ver um pouquinho disso. Quando eu falo de sustentação, é óbvio, o sistema esquelético, já falei isso, ele é rígido e por ser rígido ele consegue ancorar esses tecidos moles. Então ele vai nos dar essa aparência, então esse arcabouço que nós temos para o sistema locomotor, essas peças rígidas, elas são garantidas e é uma função do sistema esquelético dar sustentação aos demais tecidos. Um outro ponto que a gente vê aqui, a proteção. Bom, é bem óbvio que os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral, os ossos da caixa torácica e os ossos da pelve fornecem proteção para as estruturas relacionadas com cada uma dessa parte. Então, no crânio a gente tem o encéfalo, na coluna vertebral a medula espinal, na região torácica as vísceras torácicas, o coração, o pulmão, e na região pélvica as vísceras pélvicas, bexiga, reto e útero, tubo uterino, ovário, no caso da mulher, perfeito? Então, eles fornecem proteção. Fixação para os músculos, que vai gerar uma alavanca para os movimentos. Nós vemos que os ossos são hastes rígidas, onde os músculos estriados esqueléticos se prendem. Os músculos são os órgãos ativos do movimento, eles vão tracionar as peças ósseas. As peças ósseas se articulam, se unem e é possível que essas peças ósseas gerem, permitam um movimento, porque elas se articulam. Então, nós vamos ter aí elementos para a fixação dos músculos e a alavanca, consequentemente, para o movimento. Então, os ossos são importantes nesse aspecto. Temos também a sua função de hematopoese. Essa função indica que os ossos têm uma peculiaridade de produzir células sanguíneas. Então, eles produzem os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, produzem os glóbulos brancos, os leucócitos, e produzem também fragmentos de células, que são as plaquetas, que têm várias funções, dentre elas de hemostasia, de coagulação sanguínea. Então, nós sabemos que essa função de produção de células sanguíneas está sob o cargo, da nossa medula óssea vermelha, que nós vamos ver mais à frente na nossa aula. Quanto ao armazenamento, nós falamos sobre dois aspectos de armazenamento. Armazenamento do fosfato de cálcio, então de íons, que são importantes para o nosso metabolismo. Esse cálcio mesmo é muito importante, você vai estudar ao longo da fisiologia e vai perceber a importância dele. O fosfato também para a produção de energia, de ATP, enfim, vocês vão estudar isso. E nós vemos que além desse tipo de armazenamento, existe também um armazenamento de lipídios, exatamente, lipídios. Você sabe que dentro dos ossos nós temos uma quantidade de gordura e essa gordura é uma reserva energética para o nosso metabolismo. Então, os ossos também apresentam essa função. Vamos conversar um pouquinho sobre número de ossos. De uma maneira geral, nós sabemos que um indivíduo adulto tem 206 ossos. Isso é um consenso entre os autores, vários autores da anatomia. Okay? Nós fizemos uma extensa revisão de anatomia e o propósito aqui tem sido exatamente esse, sintetizar e ser um videobook para você. Pois bem, então os autores têm esse consenso, um indivíduo adulto, 206 ossos. Então nós vamos ver como é que eles são distribuídos mais à frente da nossa aula, mas aqui cabe dizer o seguinte: embora os autores apresentem 206 ossos no indivíduo adulto, existem fatores que podem fazer com que esse número venha variar. Um desses fatores é a idade. Então, os fatores etários, nós observamos aí na imagem, olha, aqui uma mão do indivíduo adulto, percebam que o seu osso longo, então as suas falange distal, média, proximal, metacarpo, eles estão consolidados. Observe um contraste agora com a mão de uma criança. Nós vemos que existem como se fossem fragmentos. Está vendo? Esses fragmentos nada mais são que as epífises dos ossos longos. Nós sabemos que existe uma cartilagem de crescimento interposta entre a diáfise e a epífise, indicando que esse osso ainda está em crescimento. Se eu for levar os critérios etários,
eu vou observar então que o indivíduo vai ter uma maior quantidade de osso, porque isso aqui é um osso, isso aqui é um outro, tá vendo? Então, isso é um dos fatores que fazem variar aquele número de 206 ossos, fatores etários. Um outro aspecto, fatores individuais. Então, existem indivíduos que têm ossos chamados de heterotópicos ou heterotípicos, e esses ossos, eles podem estar presentes em alguns indivíduos e em outros não. Então, existem ossos suturais na região do crânio, que a gente pode observar. Existem outros ossos que podem estar em relação aqui, ó, em articulações, próximo da articulação do joelho, como se fosse um osso sesamoide, tá? Extranumerário. Então, veja que fatores individuais podem fazer com que aquele número geral de 206 ossos varie. Bem simples, bem fácil a gente aprender isso, não? Então, vamos lá. Quanto à classificação dos ossos. Os ossos são classificados de acordo com quais critérios? Então, eu apresento aqui para vocês alguns. Os ossos podem ser classificados de acordo com o seu desenvolvimento em ossos membranosos e cartilaginosos. Já vimos isso lá no início da aula. Os ossos podem ser classificados de acordo com a região. Na região a gente vai chamá-los de ossos axiais, aqueles que estão no grande centro, e os ossos do esqueleto apendicular, os ossos dos membros. E também pode receber uma classificação de acordo, por exemplo, com a sua forma, com o seu aspecto geométrico. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então aqui eu apresento para vocês algumas classificações dos ossos. Os ossos longos, os ossos alongados, os ossos planos, laminares ou chatos, os curtos, os irregulares, os pneumáticos e ossos sesamoides. Então, os ossos longos são chamados também de ossos típicos. Ossos longos são chamados de ossos típicos. Por quê? Porque estão em maior número no nosso organismo. Por esta razão, são chamados de ossos típicos. Não esqueça isso, ok? Nós já vamos ver quais são os componentes de um osso típico mais à frente na nossa aula. Então, quanto ao aspecto geométrico, como que nós podemos definir um osso longo? Está aí. Ossos longos possuem comprimento maior que largura e espessura. Exemplo, onde que nós temos isso no corpo? Onde temos ossos longos no corpo? Em várias regiões, sobretudo no esqueleto apendicular. Então, lembre-se disso, no esqueleto apendicular nós temos vários ossos longos. Exemplo, o fêmur, o húmero, o rádio, a una, os metacarpos, as falanges, são exemplos de ossos longos. Um outro aspecto é que a gente tem aqui os ossos alongados. Os ossos alongados, veja, ele tem, quanto aos aspectos geométricos, ele é idêntico ao osso longo, quanto ao aspecto geométrico. Por quê? Ele tem comprimento maior que largura e espessura. O que faz, então, diferenciar um do outro? Simples. Os ossos típicos apresentam, então os ossos longos apresentam no seu interior uma cavidade medular, um canal medular, tá bom? A gente chama de cavidade medular. Então ele apresenta isso. Já os ossos alongados não possuem uma cavidade medular. Essa é a diferença entre um e o outro. Como exemplos de ossos alongados, está aí representado para a gente clavícula e também as costelas. Ossos planos. Os ossos planos apresentam um comprimento e largura maior que a espessura. Comprimento e largura maior que a espessura. Como exemplo, nós temos a escápula e também alguns desses ossos da calota craniana. Frontal, parietal, ok? Caem nessa tipificação. Ossos curtos, eles têm equivalências desses três parâmetros. Comprimento, largura e espessura, equivalentes. Onde que nós o encontramos? Na região do carpo, então os ossos do carpo, são os ossos do punho, e também na região do tarso, lá do pé, os ossos do tarso, caem nesse exemplo. Ossos irregulares. Os ossos irregulares, eles não têm correspondência com nenhum formato geométrico. Então, a gente fala que ele tem formato irregular. É bem fácil assim, óbvio. Possuem formato irregular, por isso são ossos irregulares. Exemplo, o osso zigomático, o osso temporal, as vértebras, elas apresentam essa característica. Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são ossos que apresentam uma cavidade aérea no seu interior.
Então, isso são chamados ossos pneumáticos, pneuma, vento no grego. Exemplos de ossos pneumáticos: osso frontal, osso etimoide, o osso esfenoide, o osso temporal e as maxilas. Então, são exemplos de ossos pneumáticos. Nós veremos lá no sistema respiratório que 4 desses 5 ossos pneumáticos aí apresentados, 4 deles vão fazer parte dos chamados seios paranasais, os seios da face, os que dão a sinusite quando inflamam. Então a gente vai observar que desses 5 ossos, 4 deles pertencem aos chamados seios paranasais. O que é exceção aí é o temporal. O temporal não faz parte dos seios da face, ele tem uma cavidade aérea no seu interior, chamada de cavidade timpânica, que é uma cavidade localizada no ouvido médio e que tem o propósito de regular a pressão do ouvido médio com o meio externo, né? A gente vai ver como que isso é possível, como que ocorre, ok?